Como conseguir um chip de viagem para você fazer ligação e principalmente utilizar a internet em outros países e conseguir esse chip, além da modalidade tradicional que eu vou trazer nesse vídeo, possivelmente conseguir de graça. É isso que a gente vai desbravar nesse vídeo aqui de hoje. Bom, rapaziada, sejam todos bem-vindos. Para quem não me conhece, muito prazer, me chamo Wendel. No vídeo de hoje, como eu já comentei, a gente vai elaborar um pouco e traçar um pouco aí alguns paralelos, enfim, explicar algumas coisas com relação ao chip de viagem. O chip de celular, normalzinho, você vai viajar, por exemplo, para algum país aqui das Américas, não importa, você vai viajar e você precisa de um chip para fazer ligação, para mandar mensagem e principalmente utilizar a internet, seja para usar o GPS, seja para trocar mensagem, para se localizar, para pesquisar na internet, enfim, não importa, rede social e tudo mais, tá? Então a gente vai tratar desse assunto nesse vídeo, fechou? Antes de mais nada, lógico, o que eu comento em todos os vídeos, eu peço encarecidamente que você se inscreva no canal e também curta esse vídeo, tá? Eu tracei as metas da gente subir 50 e 50 inscritos, ou seja, a última contagem estava em 100 inscritos, nossa próxima meta então são 150 inscritos, conto muito com a sua inscrição aqui, uma vez que eu trago uma quantia bacana de vídeos, já tem uma série de vídeos aqui no canal, e aí 2 a 3 vídeos por semana sagradamente para fazer com que você viaje mais, viaje melhor, sempre gastando menos do mínimo, do menos possível, tá? Essa aqui é a ideia. A gente tem vídeos sobre viagens e turismo de modo geral, e aí a partir daí a gente, ramifica pra tudo, fechou? Então, conto muito com a sua inscrição, tá? E é isso, além de curtir o vídeo claramente, se você tiver alguma dúvida ou alguma sugestão, o campo dos comentários está aqui embaixo, à vontade, pode escrever aí e tudo mais, que aí, se for uma dúvida bem bacana, bem complexa, eu consigo gravar um vídeo para explicar, se for algo mais simples, eu consigo responder no próprio comentário, fechou? Tamo junto e muito obrigado a todo mundo que tá sempre fechando com a gente, tá? Agora então vamos comentar aqui com relação à questão do chip de viagem, propriamente dito, tá? Porque tem aí o método normal, o método tradicional, onde você compra onde você compra, eu ia falar aluga, mas aluga é mais raro, é mais difícil de ver atualmente, então geralmente você pode comprar propriamente dito, esse chip, onde, enfim, você tira da sua operadora normal, coloca esse outro chip no seu celular, e aí pro país que você vai, esse chip vai ter ali, avalia e tudo mais. Geralmente são chips pré-pagos, onde tem ali um valor carregado, vamos colocar assim, para você fazer a utilização. Além de que existem alguns planos, vamos colocar assim, onde, não, esse chip aqui, você paga, por exemplo, $30 e pode utilizar a internet à vontade, com o limite de tantos gigas de internet, de consumo de internet, por exemplo. Você vai pagar tantos dólares e esse aqui você pode também fazer ligação e assim vai, né? Esse aqui é o método tradicional, todo mundo conhece, tem uma série de empresas por aí que fazem esse tipo de processo e tudo mais, inclusive empresas que quiserem fazer parceria aqui no canal, à vontade, tá? Estamos abertos aí a negociações, fechou? Mas enfim, o ponto, além dessa medida, desse trâmite tradicional e tudo mais, eu tô aqui para trazer para vocês uma modalidade que para algumas pessoas pode conseguir isso de graça, tá? Por que para algumas pessoas? Porque tem alguns poréns, tem algumas questões aí que você já precisa ter para conseguir aí esse chip viagem gratuito. E por que entre aspas? Porque na verdade assim, primeiro ponto, você não vai trocar de chip, você vai continuar usando o seu chip normalmente. Só que eu vou dar um exemplo aqui de uma operadora de celular, tá bom? Ou seja, de uma operadora de telemóvel, propriamente dito. Eu não tenho parceria, esse vídeo não é patrocinado. Eu juro que eu adoraria que fosse, mas enfim, não é o caso, não é patrocinado. A questão é, por exemplo, a Claro, operadora de celular normal e tal, beleza, ela tem, ou até então ela tinha, né, eu não sei quando que você vai assistir esse vídeo, enfim, mas existia um pacote deles para planos pós-pagos, tá, que seja plano família ou plano de uma pessoa só, mas enfim, é um plano pós-pago, onde esse plano pós-pago ele já contemplava o que era chamado de Passaporte das Américas, tá? O que é o Passaporte das Américas? Nada mais é do que você entrar em contato com a operadora Claro, desde que você tenha aí esse pacote e tudo mais, e o seu pacote de telefone seja elegível, e você sinalizar a operadora, eu vou viajar em tal período para os Estados Unidos, por exemplo, e eu gostaria de saber para ativar o pacote das Américas. Desde que você tenha o pacote das Américas incluído no seu plano, automaticamente eles lá no sistema sinalizam, né, que tipo destrava ou desbloqueia, vamos colocar assim, e quando você viajar, você vai fazer a utilização, você vai conseguir utilizar o seu próprio chip normal ali, nesse nosso exemplo da Claro, nos Estados Unidos. Por quê? A Claro tem parceria com alguma empresa dos Estados Unidos, por exemplo, Verizon, AT&T e por aí vai, tá?
Ou seja, quando você está lá nos Estados Unidos, basicamente aquele símbolozinho de Claro, né, da operadora Claro, que aparece na parte superior do seu celular, vai ser trocado, vai ser substituído pela empresa parceira da Claro, Verizon, ATM, sei lá, enfim, eu não sei qual é. Então, quando você estiver lá, é como se você tivesse contratado aquele plano da Verizon ou da ATM. E aí você vai conseguir, aliás, AT&T, né? E aí você conseguiria utilizar normalmente a internet, por exemplo, lá, tá? Eu não sei detalhes ainda, eu ainda não consegui captar detalhes até o momento da gravação desse vídeo com relação à ligação, tá? Ou seja, a ligação talvez seja um trâmite um pouco diferente e é mais caro, né? Então, enfim. Só que aquela coisa, cara, se você tem internet no celular, você consegue usar FaceTime, para quem tem iPhone, você consegue usar a ligação do WhatsApp normalmente, por exemplo, sei lá, Skype, sei lá, tá ligado? Qualquer outro mecanismo de comunicação aí que você tenha, você pode utilizar essa ferramenta, esse aplicativo para fazer ligação, não necessariamente a ligação normal, a ligação tradicional. Você pode ligar, por exemplo, pelo WhatsApp, né? Então, ou seja, nesse exemplo nosso aqui, para quem tem o pacote pós-pago da Claro e é elegível de fato ao Passaporte das Américas, você pode só ligar ali enfim, no telefone da Claro, e aí você vai ligar e vai questionar com relação justamente ao Passaporte das Américas para ser elegível. A última viagem que eu fiz, eu utilizei isso, tá? Por isso que eu tô aqui gravando para vocês. Na época, eu utilizei o Passaporte das Américas, eu tinha esse plano, meu pai também, enfim. E aí a gente só sinaliza para a operadora Claro, eles meio que destravam ou desbloqueiam, né, aí o seu Passaporte das Américas. Consequentemente, a gente chegou lá, só, enfim, né, você desce do avião e tal, tira do modo avião, e aí automaticamente o celular já atualizou ali, enfim, você não precisa fazer nada. Não trocou chip, não fez nada. No nosso caso, na época, também não foi necessário pagar nada do tipo, porque já paga o plano recorrente ali enfim, o plano normal, tá? Agora, o que pode acontecer, tá? Isso eu já vi acontecer com as pessoas. A pessoa já tem aquele plano pós-pago dela, normal e etc. Só que para ela ativar, por exemplo, para ela ter acesso ao Passaporte das Américas, em vez de estar incluído já no pacote, teria um custo adicional de, por exemplo, R$10 por mês ali em cada fatura. Então, o seu valor é X reais, não, tudo bem, com acréscimo de R$10 a gente inclui o Passaporte das Américas. Um exemplo aqui que eu tô dando, tá? Na época era R$10, hoje eu não sei o valor atual disso, tá? Mas na época era R$10, então, por exemplo, você não tem, aliás, vou me atualizar, vou me corrigir, perdão. Você tem direito ao Passaporte das Américas, só que ele não está previamente incluído no seu pacote. Então, como que você faz para incluir? Aí é o que eles, na época, poderiam sinalizar. R$10 a mais aqui na sua fatura mensal, você vai conseguir aí, enfim, usufruir do Passaporte das Américas. E aí, quando você viajar, por exemplo, para os Estados Unidos, tranquilinho, você consegue fazer o processo normal lá e tudo mais, tá? Então, o ponto principal aqui, a forma, o mecanismo, a ferramenta de vocês conseguirem aí um chip um chip de telefone para viajar de forma gratuita, é essa outra ferramenta. Esse exemplo que eu dei com a Claro foi o que eu utilizei no passado, tá? Então, assim, talvez hoje em dia a Vivo tenha, ou a TIM, ou a Oi, sei lá, enfim, outras operadoras concorrentes talvez tenham um mecanismo semelhante, não com esse nome, claramente deve ser outro nome, mas talvez eles tenham. Então, às vezes acaba sendo interessante, você faz ali o comparativo de, se eu comprar um chip para viajar que vai custar 20, 30, 40, 50 dólares pelo período da minha viagem, talvez saia mais barato eu só fazer a contratação de um plano adicional na minha própria operadora aqui, que vai custar, por exemplo, R$10 ou R$20, entendeu? Aí você tem que ponderar, você tem que pontuar para ver se é ou não válido, se compensa ou não compensa. Que é possível? Sim, até então é possível. Só que, como eu falei, a partir do momento que vocês estiverem vendo esse vídeo, eu não sei, do momento que eu tô gravando pra frente, quando que vocês vão assistir, então talvez ainda exista essas ferramentas, esses pacotes, essas promoções, ou não. Aí, de fato, vai ter que entrar em contato com a operadora, ou no site, enfim, que seja, para fazer essas consultas, tá? Então, basicamente é isso, a gente tem a opção de viajar fazendo a contratação normal ali do chip de viagem, chip de telefone e tal, enfim, provavelmente você vai receber na sua casa, etc, etc, padrão normal, enfim, nada demais. E aí, ou uma outra ferramenta é essa aqui que eu expliquei para vocês, entrando em contato com a operadora e tudo mais, desde que ela forneça esse serviço, tá bom? É isso, eu espero que vocês tenham curtido, que tenha aí servido de ajuda para vocês. Então não se esqueçam de se inscrever no canal, curtir o vídeo, dúvidas ou sugestões, campo dos comentários, tá? Como eu falei agora, a gente tá na próxima meta do momento que eu tô gravando esse vídeo para bater 150 inscritos, então conto muito com a sua inscrição aqui, fechou? Não esquece de curtir o vídeo, a gente se vê no próximo, até porque tá tendo de 2 a 3 vídeos por semana sagradamente, tá? Muito conteúdo, muita informação para você viajar mais, viajar melhor, sempre gastando menos.